Bom, nada é por acaso nessa vida. E até que enfim, há uma pessoa aqui no Facebook por enquanto que pelo menos tem hombridade. E no caso, o rapaz é o Rodrigo, que eu já fiz o vídeo respondendo a ele. Então vamos ler Gálatas 5. Eu fiz uma postagem referente à prostituição do passado, onde as garotas, por questão de filhos que não podiam sustentar, empregos escravizatórios em maior escala tinham para elas, aonde o filho não podia passar fome e ela era capaz de fazer tudo para dar algum alimento para o seu filho, para sustentar sua casa sozinha e tudo mais. Tem cada história. Mas hoje ficou muito fácil de fazer muito mais dinheiro do que essas. E você nem precisa, na maioria das vezes, ter contato físico com homens que na maioria das vezes nem tomou algum banho, que acabou de sair de algum serviço, que está voltando de alguma viagem, não parou para se lavar nem nada. E elas têm que fazer o serviço, afinal, trabalho é trabalho. E hoje, as prostitutas se modernizaram, que é as da internet, onde vendem packs do seu corpo, se reduzindo ao espírito que há nela, à matéria, ao corpo. Aonde se mostra que a pessoa não tem conteúdo, por mais que se diga na propaganda que está vendendo conteúdo adulto, conteúdo do seu corpo nu ou não, mas se reduzindo aquilo que ela se chama e os outros acham que é conteúdo, ao não conteúdo dela, do espírito dela. As prostitutas de hoje, nessas plataformas digitais, vendem o não conteúdo do seu espírito para as pessoas verem. Gálatas 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui há quase uma repetição, praticamente. Há uma redundância de Paulo para demonstrar aquilo, e não é à toa. Porque, justamente, até hoje, no século XXI, teríamos grupos, teríamos pessoas, teríamos conjunto de pessoas que formam os grupos que não entenderia isso que ele escreveu, o que ele fala a vida inteira, e falou a vida inteira, no caso. É para a liberdade da lei, para fora da lei de Moisés, para fora das cerimônias, para fora dos montes, para fora de tudo aquilo que prendia o povo em alguma coisa. E nele não há prisão alguma. Nele há liberdade. E não é à toa que Paulo repete escrevendo: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para ficar preso a algumas das coisas que já passou, que se cumpriu nele, mas é para viver a liberdade nele. Porque tudo da existência terrena, não aquelas que o homem manipulou para que nascesse, manipulou que ficasse assim, ali está ele. Então a gente vive nele, querendo ou não. Então é para a liberdade de todas estas coisas da antiga aliança, antes da antiga aliança, é que ele nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo
o jugo da escravidão, aonde você, escravo, se estivesse na época da escravidão, negro, na mão dos senhores de engenho, na mão dos senhores de terra, você não era livre, porque existiam regras e mais regras. Regras essas que, se não cumpridas, eram tão duras contra você que se chamavam quase não regras, mas sim leis em cima de você. Às vezes até a lei legal do país até então não tratava desse assunto, mas cada senhor fazia leis para os seus escravos, nessa relação de subjugação do próximo, por causa da falta ou a alta melanina da pessoa, é que se divide a sociedade. É assim? Tem você voltar para um lugar aonde você nunca esteve antes? Olha, eu vou voltar para o local onde eu nasci. Olha, eu vou voltar para o Japão. Tem como você voltar para o Japão, sendo que você nunca foi lá? Ou você vai voltar porque já esteve lá? Da mesma forma, não vos deixei prender de novo. É porque, em algum momento na história, em algum momento da vida dos Gálatas, eles esteve preso à escravidão, que agora não mais poderão estar presos novamente, porque Cristo nos libertou. Para quê? Para a liberdade destas coisas. Atenção, eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, se vos fizerdes guardar o sábado, se vos fizerdes alguma das coisas da lei de Moisés, dos 613 mandamentos, 611 preceitos, o mais 2, 613 de morte. Se vocês fazem novamente alguma coisa e que remete a tudo aquilo que eu falei, que vai contrário a Cristo, que é a libertação, que libertou, que nos resgatou da maldição da lei, se vocês querem se circuncidar, querem deixar que estes aí circuncide vocês, então você, meu caro irmão, está obrigado a observar toda a lei. Toda ela. O que é impossível, e só foi possível para uma pessoa. Se fazeis algumas coisas dessa lei, 1, 2, 10, 15, se vos fazer meia coisa desta lei, a qual Cristo nos libertou, e foi para a liberdade, não para voltar de novo ao jugo da escravidão. A lei, as cerimônias, a qualquer aquilo que a priori, na cabeça presa, no entendimento cegado das pessoas, achavam que estavam perto ou longe de Deus ao praticar ou não determinada coisa. Se circuncidar, você está obrigado a observar toda a lei.
e observando toda a lei, ou fazendo uma coisinha como a circuncisão, que é um fetiche farisaico bizarro da lei dos religiosos da época. Até hoje existe as bizarrices da religião impostas como lei, como se o próprio Cristo, que nos libertou para a liberdade, fosse requerer alguma coisa disso. Como se em algum livro ele falasse que quisesse isso de vós. A partir do momento que dão ouvidos a estes que dizem: segue isso, faça aquilo, não faça aquilo, te subjugando à escravidão consentida por você, você rompeu com a liberdade que há em Cristo. Você rompeu com a liberdade que foi concedida a você. A liberdade que sempre existiu. Mas ele teve que encarnar como homem para demonstrar isso. E mesmo encarnando como homem e morrendo no seu lugar para te livrar de todas essas coisas, ainda fazem. Aqui eu estou falando não somente pro Rodrigo. A maioria das coisas que eu falo eu nem penso nele aqui. Mas também inclui, mas também não é só o irmão Rodrigo, é muitos outros. Outros que nem entendem o que é Torá, outros que nem entendem lei, outros que não entendem o que é obras da carne, obras do Espírito, não sabe o contexto do Gálatas, não sabe nem quem está escrevendo, não sabe nem o contexto. Portanto, se faz uma dessas coisinhas, se faz meia coisinha, se deixa levar por estes e faz alguma coisa da lei, neste caso, você rompeu com a sua liberdade concedida. Você rompeu com Cristo, porque ele não está nisto. Ele não está na escravidão, ele não está no jugo, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, não é escravizatório da lei. Paulo sabia que a lei foi cumprida, deixou de existir em Cristo, não na história, não nos escritos, não com Moisés, não, deixou de existir para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o segue, para todo aquele que tem consciência do Evangelho. E nem precisava estar escrito isto para que aquele que tem consciência sintonizado no Evangelho entendesse. Como eu disse, os humildes, ao meu ver, muito mais sábios do que esses que se dizem sábios e são loucos por causa desta estupidez humana de querer se aparecer acima do outro com diplomas, com papeizinhos, com o currículo mais preenchido do que o meu próximo, com fama. Não, não pode ser assim. Não pode ser Cristo nesse negócio. Rompestes com Cristo. Não cortou um pouquinho, não deu uma saidinha para depois voltar.
rompeu com Cristo. Vós que buscais se justificar na lei. Vós que busca a justiça na lei, se justificando na lei, ou em qualquer criação destas invalidadas pelo Evangelho, qualquer outra coisa que não passe no filtro que é Jesus, qualquer coisa que foi feita para uma época, para um povo, num contexto específico, onde toda a humanidade é como um bebê. Começou como um feto, virou um bebezinho, depois criança, adolescente, jovem, adulto, velho, até morrer na história. Agora, o que está escrito em Apocalipse, por exemplo, a respeito da primeira ressurreição, a segunda, dos ímpios e tudo mais, é outra história, já não é na esfera nossa. Alguma das coisas que estão lá. Portanto, estes que buscam para si se justificar naquilo que foi abolido, naquilo que foi cumprido, naquilo que foi rasgado em Cristo na cruz, buscando se justificar nela, mesmo que todo o processo da criancinha que foi cuidada por Deus e que muitos chamam de Elohim, isso não faz diferença nenhuma no ser dele. Estes que andam e buscam se justificar nisso, passado, já é uma criança, não mais meninos, mas uma criança sem a infantilidade, aonde o papai tinha que ser severo, colocando algumas leis para aquela criança levada. Vós que buscais justiça na lei, rompeu com Cristo, pois Cristo é a liberdade. Cristo libertou. Não libertou uma vez com validade para 2024. Ele não libertou na cruz, no calendário gregoriano da Igreja Católica, no ano 0, para que tivesse validade no ano 2000, no ano 1700. É o sacrifício para não se ter nunca mais, porque ele não pediu isso. Sacrifício. Ele fez uma vez para sempre, para que todos aqueles nele tivessem liberdade. E para aquela, o fetinho, para aquela bebê, para aquele bebê, para agora uma criança, visse tudo o que passou para trás, para agora continuasse na fé, sem aquela lei que foi necessária para uma época. Mas eu digo, se fizerdes algumas coisinhas dessas, como esse fetiche bizarro do farisaísmo, de circuncisão, pois estamos na nova lei, já que tem ainda uns com fetiche em querer leis para eles, então chamaremos de nova lei. Na nova lei, querendo se justificar naquela, eu já digo que caístes fora da graça. Não há conciliação
do evangelho, que é Jesus, e Jesus é o evangelho, com lei. Com criações humanas, com a morte, com mandamentos de morte. Não. Agora o pai, ele não é irresponsável. Ele não vai aplicar em seu povo aquilo que ele aplicou no bebê. Ele vai aplicar referente à evolução ou não daquele bebê que agora já é uma criança. Já não é necessário ser severo, porque muitas coisas aconteceram de exemplo. Vocês que buscam se justificar na lei, em cerimônias, em qualquer coisinha que seja, caístes fora da graça. Rompeu com Cristo, pois está sobre o jugo da escravidão. Está sobre leis, enquanto em Cristo há liberdade. Pois, obviamente, aqueles que têm a consciência do Evangelho, mas para o caminhar espiritual desta criancinha, eu, Paulo, tive que escrever isto. Pois em Cristo Jesus, não mais o Jesus que os judeus conheceram, muito mais como se fosse um Jesus milagreiro, como se fosse um Jesus evangélico, como se fosse um Jesus de obras da Igreja Católica, salvo por obras. Um Jesus evangélico que só o que tem valor nele é os seus milagres. Só o que devemos ver e tirar, e que ele é lindo e maravilhoso e nos salvou por causa de milagres. É o que mais pesa na sua vida, é milagres. É assim que nós pensamos? É assim que nós pensávamos? Pois bem. Será o Jesus que o judaísmo enxergava também como se fosse uma reencarnação de algum dos profetas? Porque os profetas tinham muito valor porque eram os videntes que falavam e acontecia. Não esses videntes de hoje, que são muito mais falsos do que aqueles dentes de ouro, que são novidades daqueles que estão debaixo de maldição da lei, dentro da religião, seja ela qual for, desadotou. Porque cada vez, em cada tempo, alguma religião tem que adotar algum espetáculo para manter o povo que está subjugado ao bispo, ao cardeal, ao padre, ao pastor, ao pai de santo, à mãe de santo, ao mestre, ao rabi, ao papa, a todos aqueles que se acham ou se colocam acima do seu próximo, de acordo com seus escritos manipulados, com os seus escritos originalmente para justamente chegasse nessa síntese de escravidão. E como a escritura não apoia esse tipo, alguns deles escrevem coisas foras. Alguns deles dependem de coisas extras. E aqueles que não dependem é porque criaram teologias, é porque criaram capítulos e versículos, é porque criaram delimitações na escritura que não existiam, para justamente você cortar o entendimento do escritor, inspirado ou não naquele momento, para passar para a criancinha, para o feto, para o bebê da época, o povo,
de acordo com a evolução do povo na época, para que você não tenha totalmente o contexto daquele autor. Pois em Cristo Jesus, aquele, o primogênito de toda a criação, para muito além daquele que os filhos de Israel rejeitaram, aqueles que até hoje muitos rejeitam. Muitos aceitam o nome Jesus, mas não conhecem. Muitos aceitam a letra J-E-S-U-S. Muitos hoje aceitam o Y, o E, o S, o H, o A, achando que o poder está na letra, no E, no S. Não aprenderam nada dele. O poder não está na letra, no nome propriamente dito, o nominativo do ser, mas o ser em si, pois estamos muito mais acostumados com a impressão do que a essência. Eu vou entrar no vídeo do Nicolas para ver se ele está bem vestido. Eu vou olhar para o meu outro irmão para ver se ele está bem vestido, se ele não está com o sapato sujo, se a cama dele está bem limpa. Eu vou olhar, eu quero me prender naquilo, não a essência da pessoa, mas se ela está com uma roupa curta, se ela está com uma roupa muito longa, se ela cortou todo o cabelo ou deixou curto. Eu vou olhar para uma estátua e vou falar que este é o imperador, mas eu não vou ver a essência, que aquilo lá é cimento, é ferro ou qualquer outra coisa. Eu vou olhar para o meu próximo e olhar a carcaça dele, mas eu não vou ver a essência, que é o espírito do Pai que há nele, aquela alma vivente. Não por estar com medo de, no juízo, cobrar que vocês me viram nu e não me vestistes, vi passando fome, mas não me alimentasse. Não com esse temor só por fazer, para que naquele grande dia não venha ser cobrado isso de mim, mas que aquele que habita em mim já naturalmente, sem eu pensar naquilo que ele falou, eu já faça. Mas aqueles que compreenderam o evangelho e que estão dentro da graça, sabe que não há lei. Sabe que não há lei contra as obras do Espírito. Sabe que não há lei contra a ela. Porque o Espírito que há nela é liberdade. É Cristo Jesus. Não é Jesus ou Cristo que o povo viu fisicamente. É o Cristo Jesus que estava antes de toda a criação. É o próprio Deus. É o eu sou. É aquele que vai preparar morada para nós no céu. Sendo assim, nada do que vem dele é injustiça, é carnalidade, é lei, é escravidão, é jugo pesado. Não. Não, Senhor. Sabendo que estas coisas não há nele, portanto a circuncisão não tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé agindo pelo amor. O que adianta eu praticar a circuncisão,
ou a incircuncisão, porque não tem valor nenhum isto de salvação, ou nele não há nisto, não há isto, não há nem separação entre homem e mulher, quanto mais de fazer ou não. Mas somente a fé agindo pelo amor. Corrieis bem. Estão fazendo bem quanto a isto. Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Porque parece que é muito difícil seguir a verdade. Parece? Será que parece? Será que é algum obstáculo? Será que eu preciso passar para algum processo para obedecer à verdade? A verdade que não é Jesus. A verdade que não é Deus. A verdade é nele. A verdade que é inexplicável nele. Pois reduzimos a verdade em Jesus, por exemplo. Mas ainda é muito reducionismo extremo na pessoa dele. Há alguma coisa para que não obedeceres à verdade? O que impede? Isto não vem daquele que vos chama. Nada disso. Porque nele há liberdade, nele não há acepção de pessoas, nele não há negro, não há branco, não há hétero, não há homossexual, porque há humano. Há o espírito, o fôlego de vida que deu lá pro Adão, e que ele se tornou alma vivente. Não é esta sugestão daquele que vos chama. Outros podem chamar vocês. Você pode dar ouvidos a outros daqueles que vos chama. Você os escuta. Mas saiba que a sugestão não vem dele. Quanto mais a ordenança. Pois aqueles que vos chama e vocês não dão ouvidos, mas dão ouvidos àquele outro que vos chama, esses, os donos de indústrias, grandes ou não, os que não assumem que são donos de indústrias, de fermentos, estes, com um pouco de fermento, leveda toda a massa do evangelho. Um pouco só que seja, estraga toda a massa, ferra toda a massa. O fermento misturado nos ingredientes e vai assar, estraga a massa já no processo da misturação, mas que nós não nos atentamos, deixamos que alguém coloque esse fermento na massa do evangelho, com nosso consentimento ou não, então estraga toda a massa. Nós vamos ver se o bolo ficou bom depois de assá-lo,
Nós vamos ver se está bom certa coisa e fica até mais fácil se for frito. Mas uma massa que se preze, mais saudável, mais limpa e que vai fermento, além das frituras, é também os assados. E vemos que um pouquinho de fermento vai estragar a massa. A massa não necessita. A massa não vê valor. A massa nunca pediu. A massa não faz parte. A massa não combina com o fermento, por pouco, por menor que ela seja. Estraga toda a massa. Ferra todo aquele processo. Mas há aqueles que são donos de indústrias de fermento. Há aqueles que têm só um pacotinho, mas que estraga de qualquer forma toda a massa. Eu, Paulo, confio em vós, no Senhor, que vós não pensais diversamente. Eu confio somente por Deus que vocês não pensem diferente. Ah, Paulo, se você estivesse vivo hoje em dia. Aquele, porém, que vos perturba sofrerá condenação. Eu não quero que vocês pensem diverso, porque vocês que pensam diverso do que eu estou falando, que é simplesmente o evangelho, eu tenho medo, eu tenho temor que vocês sofrerão a condenação, porque vão perturbar os seus irmãos com um pouco de fermento que seja. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Desde o que tem um pacotinho de fermento, desde o que tem os grãos de fermento, desde que tenha as gramas pequenas que seja de fermento, quase que não há peso na balança. Mas aqueles que fazem o fermento, de pacotes de 2, de 5 quilos, de qualquer forma, seja quem for, esses sofrerão condenação. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, se eu pregasse a circuncisão, se eu ainda prego a lei, se eu ainda pregasse a lei, se eu ainda prego para aqueles que estão ainda presos na evolução do bebê, ainda não cresceram mais um pouco para se tornar uma criança, que não mais engatinha, mas corre, aquela que não é mais amamentada, aquela que começa a comer coisas mais sólidas. Para estes, eu tive que me fazer judeu. Para estes, eu tive que fazer gentil. Eu tive que fazer qualquer coisa que fosse para buscar estes que ainda ficaram presos na evolução que eram para ter. Mas por que eu sou ainda perseguido? Se eu ainda pregasse, se eu ainda prego estas coisas, porque o que eu prego não é aquilo que eles falam na lei, da lei. Pois se fosse assim, eu estaria eliminando o escândalo da cruz. É um escândalo, porque foi na cruz, como eu disse naquele outro vídeo, em diversos outros vídeos, mas naquele tentei
esmiuçar e prender num vídeo só o que eu poderia falar por 3, 4 horas na minha insignificância humana. O escândalo da cruz, que foi lá, que foi abolida, que foi cumprida, que foi rasgada. Tudo aquilo que já não faz parte, que não faz parte, já não faz parte do evangelho, da nova aliança que Cristo Jesus tem conosco, eu já eliminaria se eu pregasse. E obviamente, se eu pregasse, eu não estaria sendo perseguido, eu seria acolhido por estes. Eu pegaria um pouco de fermento, eles me dariam fermentos, eles me dariam cursos que me faria perseguir o caminho destes e perturbar estes, não mais com espada, não mais entrando e matando quem fala a respeito de Cristo, quem crê que Cristo é o Senhor, é o Messias que havia de vir. Não, só de perturbar já estaria eliminado o escândalo da cruz. E eu, Paulo, fico tão irritado com isto. Por mais que eu tivesse escrito, tivesse falado, só o essencial do que eu falei está escrito. Eu, às vezes, nesse ímpeto de raiva, nesta ira sem pecar, mas que eu desejo com exclamação nesta frase, que se façam então mutilar esses pintos, essas fimoses espirituais ou físicas, que se façam cortar tudo, não somente a fimose, de uma vez daqueles que vos inquietam. Em vez de perturbar vocês de faz a circuncisão, porque você não estará seguindo a lei, você não está seguindo Cristo, você não está seguindo o que o nosso pai disse, o que os nossos antepassados, aquele apelo fetichista bizarro ao pênis, ao falo, à pele que seja do pênis, que se façam mutilar esses tarados da lei. Esses safados da lei que vos inquietam, que corta de uma vez todo, não só o prepúcio. Vós fostes chamados por muitas pessoas, por muitos líderes, por muitos daqueles que têm indústrias, por aqueles que têm algumas gramas do fermento. Mas aquele que vos chama, que não dá esta sugestão, chama a liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Pois eu penso e sei que Cristo é liberdade, Cristo nos libertou para a liberdade. Eu sei que, tendo Ele como meu centro de vida, eu tendo Ele como os mais estudiosos gostam de falar, a hermenêutica, que seja Ele. Ele é meu ponto de partida para tudo, para livros, para pessoas, para o que outras pessoas dizem fora da Bíblia, por exemplo. É através dele que eu meço se é correto ou não, através do Evangelho, que é ele.
Que isto não seja de pretexto para a carne, que esta liberdade que há nele, saiba que é nele, não fora dele, porque fora dele é escravidão da mesma forma, seja por lei ou por aquelas que nós próprios criamos para nós. De modo que, se não há aquela lei, e eu desconsidero também Cristo, mas só fique na minha mente que eu sei que Cristo é a liberdade, eu faça isso de pretexto, conscientemente, mas a maioria das vezes inconscientemente, eu seja um libertino e faça a mesma coisa do que eu estava fazendo na lei. Eu não sirva de pretexto pra carne, de ser libertino, de achar que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele, é nele, não é fora dele. O que é fora dele, a liberdade fora dele, é pretexto para a carne que há em nós. Não existe lei, estamos na graça. Eu só sei que Cristo nos libertou, mas para o quê, do quê e por quê e como eu devo viver isso, isso é quarto plano. Para segundo e terceiro plano, eu vou seguir a minha carne. Eu vou pegar a graça e relativizar ela. Não vou ter limites para nada. Eu vou pisar no meu próximo. Eu vou pecar contra Deus, mesmo eu não sabendo. Eu vou pecar contra o meu próximo. Pode tudo. Eu vou usar isso de pretexto para a minha carne. Mas que isto não sirva de pretexto. Mas, pelo amor, colocai-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra. Querem tanto lei? Querem tanto eu escrever L-E-I? Querem tanto que eu escreva a Torá? Querem tanto isso? Se ainda querem isso, e que para vocês entendam o que eu estou dizendo, toda aquela lei está contida numa palavra. Querem seguir? Olha a lei da liberdade, a nova lei em Cristo Jesus. Qual palavra? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu vou repetir. Se não entenderam, eu vou repetir quanto mais eu puder lembrar de repetir, quantas vezes for necessário, porque outras vezes não é necessário. Mas o amar o próximo como a ti mesmo resume. A lei está contida nesta palavra. O amar. E amando, eu não adultero. Amando, eu não tenho ciúmes. Amando, eu não subjugo o meu próximo à escravidão das minhas leis, da lei de Moisés, de cerimônias religiosas, pagãs ou não. É liberdade. Não precisa estar escrito na lei, não matarás para eu não matar. Não precisa estar escrito na lei que eu devo amar, porque se eu necessito de uma lei escrita em pedras, escrita em monte e trazidas por um personagem, de qualquer que seja, e que Cristo relativizou isso nele, aquela paradigma da religião, de que pai é pai, mãe é mãe,
Filho é filho, se é filho daquele, então aquele era o maioral, então esse daqui também é. Nesta relativização que o Messias fez. Agora, Paulo, contido tudo isto, ele diz que a lei está contida nisso, no amarás. Se você ainda precisa de lei escrita que você não pode matar, Cristo não está em você. Você ainda depende de coisas primitivas, de coisas antigas, de coisas abolidas, de coisas caducadas, de coisas velhas. Mas a lei está contida nisto: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, o olho por olho, dente por dente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Porque se mordendo reciprocamente o próximo, porque eu não amando a mim mesmo, eu não posso amar meu próximo como a mim mesmo, porque eu mesmo não me amo, ou eu mesmo me mordo, mesma coisa de não me amar, eu sou impossível de amar meu próximo. E aquele que diz que amar a Deus e não ama seu próximo é um mentiroso. Sendo assim, não tendo amor nisto, eu espero que não. Eu peço cuidado, porque eu sei aonde pode chegar. Que vós se eliminarão entre si. Ora, eu vos digo, contrário a isso, que eu espero que não aconteça, que conduzi-vos pelo Espírito, não pela carne, não por a lei, até porque vocês não estão debaixo dela. Não estão mais debaixo dessa lei, mas sim do Espírito, que é Cristo. Ora, as obras da carne são manifestas. É a fornicação, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria. A fornicação, por exemplo, não é somente, coitada, das prostitutas, que eu tive que usar de comparação para que entendesse o que está acontecendo no século 21, nesta era da tecnologia para cá, com mulheres lindas se reduzindo o seu espírito, reduzindo a sua alma como um todo ao não conteúdo nos seus conteúdos. O problema da fornicação, se analisarmos, e não queremos que ela continue naquilo, mas numa balança pesa muito mais daqueles que a procuram do que não que procuram. Os gogoboys, por exemplo, homens, vão fazer sexo ou se sensualizam não para mulheres, também. Mas a maioria é para homens casados. A fornicação não se resume a sexo dentro ou fora do casamento, porque até aqueles que estão dentro do casamento podem fornicar. Mas a igreja evangélica, principalmente, é tão fetichista, assim como os fariseus desta época da lei, que era para o pinto, para o prepúcio,
que hoje, igualmente aos seus pais farisaicos, aos seus pais religiosos do judaísmo daquela época, da mesma linha, da mesma corja, esses estão muito mais ligados ao fazer ou não o sexo do que quem faz e como faz. Andando pelo Espírito, conduzindo nesse caminho espiritual, vocês não vão satisfazer a carne. Não vai pegar a liberdade e servir de pretexto para o que eu ache, para minhas fornicações espirituais, querendo algo que não pertence a mim, para mim, querendo a lei que já não é para mim, mas querendo ela, querendo Torá, querendo Moisés, querendo a antiga aliança, para mim. Eu jogo fora o que está escrito de antiga e pego como se fosse nova. Eu coloco odres velhos em novos, eu pego pedaços de roupas novas e coloco em velhas. Impossível, não tem como. Não tem como criar esse híbrido. Uma coisa é uma coisa só. A impureza não sendo puro nele. A libertinagem que vemos por aí. E até o ateu que seja e que tem um mínimo de consciência sabe que aquilo não é bom. Aquilo é da carne, por mais que ele não denomine assim. Idolatria. Eu idolatro um livro e coloco ele acima do meu próximo. Eu idolatro o livro Bíblia e coloco acima do próprio Deus. Mas eu só vou ler ele se ele concordar com o que eu estou falando. Eu coloco o livro Bíblia acima de toda a minha vida. Eu coloco o Deus espiritual que eu estou seguindo, Mamon, acima do Deus. Porque para mim é mais importante o dinheiro. O amor ao dinheiro. Para mim é mais importante o cash. É o money. É o cheque. É o euro. É o dólar. É o real. Mas eu esqueço daquele que é irreal. Aquele que não se mistura com aquilo que é de César, porque dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. A idolatria de colocar homens na minha vida acima dos meus pais, acima de mim mesmo, colocando como se ele fosse um pai na fé para mim, colocando ele que se conhecesse todas as escrituras, se conhecesse Jesus. Vou colocar ele porque ele lê bem a palavra de Deus, achando que é a Bíblia. Feitiçaria? Eu deixo-me enfeitiçar pelas religiões, por o que elas dizem, que é semelhante a uma feitiçaria em que tem que se fazer todo um processo, tem que ler livros para aquilo, mas alguns nem precisam ler para serem enfeitiçados, se deixando levar pela carne, que não é o espírito, pelo ódio que existe em mim mesmo, de modo em que eu até assassine o meu próximo a sangue frio, de modo que me deixe cego naquela hora e talvez eu até me arrependa depois ou nem me arrependa. A alma já se encontra tão abalada que nem o espírito conversa mais comigo. Rixas derivadas de ódio. Eu sou membro, mas se o pastor falar alguma coisa, eu saio e vou montar minha própria. Eu vou me colocar contra o meu irmão.
Eu vou tentar conversar com ele, mas ele não gosta de mim, então eu vou ficar com raiva dele. Rixas. Ciúmes. Aquilo que é meu é meu. Eu não vou compartilhar com o próximo. O que é meu ninguém vai ver, ninguém vai tocar, e nem vou falar, é meu. Pronto, acabou. Cale-se, todo mundo. Eu vou introjetar isso em mim, mas eu não vou praticar aquilo, porque eu tenho um ciúmes absurdo. Ira. Já é um nível muito mais alto do que o ódio. Discussões. Existem os saudáveis, mas por estar no contexto da carne que é contrária ao espírito, sabemos que as discussões são bem acaloradas, as chamadas acaloradas. As discussões que às vezes não param por ali. Cada um procura com a sua facção local, com a sua denominação, ou aqueles que a gente conhece por siglas nas comunidades chamadas de favelas, a quem matar quem, a quem invadir quem, a quem dominar quem, assim como os reis da época de Alexandre, que para alguns é grande. Discórdia, onde não há ninguém concordando entre si. E ninguém concordando entre si causa divisões. A heresia é divisão, porque surge para dividir o que é inteiro, o que é puro, e sempre foi daquele jeito. Há aqueles que dividem e há aqueles que colocam o fermento, um pouquinho de fermento que seja, que estraga a massa e faça divisões nela. Invejas. Eu vou invejar o que não é meu. O que é dele. Vou pegar pra mim. Não conquistei, mas dane-se, eu tenho inveja. E não existe inveja no mais alto nível ou menos alto nível, chamado de branca. Inveja. Olhando para o material e não vendo que existe muito além daquilo que é imaterial. As bebedeiras, de modo que eu bebendo eu perco a consciência de quem eu sou, do que eu digo, do que eu faça. Eu perco o controle de tudo e bato no meu próximo, e discuta com o meu próximo, ou eu machuco o meu próximo, ou eu bato no meu próximo verbalmente. Eu bato no meu próximo na alma dele, nas suas emoções, porque ele sabe que quando eu fico longe de mim, nas minhas bebedeiras, eu machuco ele. Por mais que eu não bata em ninguém, por mais que eu não faça, parece que pra mim nada de errado, mas pra ele é tudo de errado, porque ele me conhece. Tem que vir alguém cuidar de mim. Eu não posso sair sozinho ou sozinha. Tem alguém cuidar, tem que alguém me levar pra casa. Se parasse por ali, para a pessoa mesmo, ok. A pessoa que está com ela e a cuida, bebendo ou não, e não causa mal a ninguém, perfeito. Mas como obras da carne, acontecem essas coisas. Onde não tem um autocontrole. Orgias. O óbvio, que é o não monogamia, o que foge disso, é a orgia que eu faço com coisas que eu escolho pra mim, com pessoas, com espírito de pessoas que eu não conheço. E participe daquele bololô todo. Aquilo que não é meu, aquele que não é meu marido,
e eu participo com outros, com meu noivo, que é Cristo. Essas coisas semelhantes que eu disse a vocês, não dá para fazer uma lista de tudo o que você deixa em você mesmo quando se guia pelo Espírito. Estas e coisas semelhantes a essas que eu mostrei para vocês, eu vos previno. É uma prevenção que eu digo a vocês. Como já fiz em outra vez, outra ocasião. E quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Bom, eu listei as obras da carne. Agora, o fruto do Espírito já não é obras do Espírito, é o fruto. É diferente. Não só no nome de Espírito para carne, mas a forma como eu posso explicar o que é do Espírito. É o fruto. Que eu tenho que cuidar desta árvore para que eu colha esses frutos. E esse fruto doce do Espírito é amor, é alegria. O amor não como sentimento no quesito do Evangelho, mas sim em relação ao seu próximo, por exemplo, de maneira que o sentimento que há nele ruim não se sobressaia ao seu, de modo que você fique tomado pelo sentimento ruim do outro. Alegria, mesmo em todas as coisas que nós passamos aqui. Paz, difícil, principalmente para aqueles que sabem da existência de um sistema e o quanto o gado relincha nas mais altas classes ou mais baixas classes, achando que são inteligentes. Longanimidade, sabe esperar, sabe ser longânimo, não tem preocupação. A benignidade, porque a malignidade vem do maligno. A bondade, a fidelidade, aquilo que você promete a si mesmo e também promete ao seu próximo. Mansidão, de forma que a mínima paciência que você tem para responder alguém na sua vida cotidiana, principalmente, é mansidão. E o autodomínio, para não ser viciado nas coisas que o mundo te oferta, nas coisas que a religião te oferta, e você ter a sua vida dominada, ter o domínio acima de você, não do Evangelho, não de você próprio pelo Espírito, mas por outros, por outras coisas, onde alguns precisam até de religião para se autodominar. Eu digo que todas estas coisas, as quais aqueles que seguirem pelo Espírito não estão debaixo da lei, contra estas que eu citei do Espírito, não há lei. Não há lei nenhuma que deixe de você amar, de você ser um alegre, de você ter paz quando você come, quando você tem em si o fruto do Espírito.
Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. É a carne aonde surge a paixão, a paixonice temporária que se tem por uma menininha, por um menininho. Há alguns que nem gostam da palavra casamento porque viu seus pais nunca se dando certo ou fingindo darem certo porque um ou outro estão apaixonados, não mais amam, mas estão apaixonados. Há também a paixão pelo mundo, as coisas que é do mundo. Mas os que não estão debaixo da lei, porque contra todas estas coisas do fruto do Espírito não há lei. Com isto, estes que estão em Cristo Jesus, estes que são dele, não são da carne, não são da lei, porque estes não têm a lei em cima deles. Já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Não vão crucificar Cristo novamente, porque não estamos debaixo da lei. Não estamos ignorando o sacrifício eterno, o sacrifício infinito do Salvador. Então crucificamos a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Ela que é a pauta do dia, ela que é a pauta da semana. É por ela e não pela carne que você vai estar nessa vivência, nesse plano terreno, colocando a sua conduta, mas pelo Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E essa foi a leitura de Gálatas 5. É claro que tem um pouco mais antes dele começar a falar em Gálatas 5, tá certo? Mas o que foi necessário ler foi lido, foi compreendido, foi comentado, foi entendido. O que já está óbvio. Nem precisava desse vídeo de mais de 1 hora. Mas é isso. Que o Pai continue te abençoando. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. E o motivo pelo qual, se eu já não disse, eu vou dizer, tem essa musiquinha de fundo, é porque é muito chato ficar ouvindo alguém por mais de 1 hora e não tem nada, não tem edição. Então, que pelo menos para acalmar a sua mente, ficar com uma dor de cabeça, igual está começando a minha agora, você relaxe. Até abaixei o volume do microfone, até não deixei ali tão perto de mim, até abaixei o nível da gravação e também coloquei numa frequência boa o fundo, tá certo? É isso. Tchau, tchau. Que o Criador continue te abençoando.